From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe, estamos juntos mais uma vez nesta programação do Lendo, Meditando e Orando, programação que vai ao ar de segunda a sexta às 8 horas da manhã. E nós estamos meditando no livro de Romanos, capítulo 5. Hoje nós vamos ver o verso 3 e o verso 4, já vimos o verso 1 e o verso 2, e eu convido você então, pegue a sua Bíblia, pegue seu caderno de anotações, pegue também lá o seu lápis de marcar e vamos juntos agora ler Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, que diz assim: E não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Eu creio que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Aqui Paulo está fazendo um exame de como os frutos da justificação se manifesta na vida de um cristão. Paulo começa ali no verso 1 dizendo: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, Deus não está mais irado conosco. Deus agora, ele nos olha através de Jesus Cristo. Quando o vermelho é olhado através do vermelho, se vê branco. E o que Deus está fazendo é justamente isso. Quando Deus olha para o pecador justificado, arrependido diante dos seus pés, ele vê você branco, mais alvo do que a neve, porque você é justificado mediante a fé por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo continua dizendo que nós temos acesso pela fé à graça. E esta graça, que é o favor imerecido de Deus, quando nós olhamos e Deus desperta, porque isso tem que ser Deus para despertar. Deus revela dentro da sua alma que você era um pecador e você não tinha nenhuma condição de entrar no céu, e você era caído, mas que Ele olhou do trono da graça, desse favor imerecido, e estendeu as suas mãos e te levantou. Então esta graça, nós estamos firmes nela. E nós nos gloriamos, não em nós mesmos, mas nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Mas agora, durante esta jornada, de onde eu saí e para onde eu vou, o cristão, ele vai passar, ele vai deixar nesta terra pegadas na areia do tempo. O profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, ele diz que cada um deixa as suas pegadas na areia do tempo. Quais pegadas, eu pergunto para você nesta manhã, você está deixando? E no contexto da passagem de Romanos, capítulo 5, Paulo fala desses frutos da justificação. E no verso 3, ele diz: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Agora, o que é isto que Paulo quer dizer? Paulo quer dizer, meus irmãos, ele está falando sobre o caráter cristão.
quando Deus nos chama desta jornada daqui para a glória, Ele vai desenvolver em nós um caráter cristão. E agora, o que é o caráter cristão? Existe o caráter humano e existe o caráter cristão. O caráter cristão é ser a semelhança de Cristo, é produzir os frutos do Espírito e uma vida de santidade. Porque quando Deus nos chama, Ele nos chama para uma obra completa de justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Agora, como se forma o caráter do cristão? Como que Deus molda este caráter depois de ter chamado você para esta jornada até a glória celestial? Porque Paulo ressalta aqui, principalmente no verso 3, que nós nos gloriamos nas tribulações. Agora, como se forma esse caráter? É pela graça de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus e pelas tribulações da vida. Exatamente isso, pela graça de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus e pelas tribulações da vida. Porque as tribulações são necessárias para o caráter cristão. Por quê? Pare para pensar nisto. Por que as tribulações são necessárias para o caráter cristão? Sabe por quê? Porque elas nos ensinam a confiar em Deus, a perseverar na fé, a crescer na experiência e a esperar na glória de Deus. E aqui no texto de Romanos, capítulo 5, do verso 3 e 4, ele nos mostra a relação entre a tribulação e o caráter cristão. E é isso que nós vamos meditar agora um pouquinho. Aqui no verso 3, onde nós já lemos, a tribulação, irmãos, ela é uma pressão. Ela é a aflição. O sofrimento que enfrentamos neste mundo. Esta pressão que nós temos quando nós somos despertos a fazer o que é correto e andar corretamente diante de Deus. Porque quando nós éramos sujos, quando nós estávamos no meio da lama junto com os outros, nós não tínhamos esta consciência. Mas a partir do momento que Deus despertou, que a palavra de Deus despertou em nós esta consciência de quem nós somos, da nossa identidade celestial. Porque nós fomos feitos por Deus e para Ele. E até que nós compreendamos isso, a vida jamais ela fará sentido. É somente em Deus, meu irmão, minha irmã, que nós descobrimos a nossa origem, a nossa identidade, o nosso significado, o nosso propósito, a nossa importância e o nosso destino. Todos os outros caminhos vão levar a um beco sem saída. Filosofias, teologias, grupos, religiões vão nos levar a becos sem saída. Mas a palavra de Deus não. E quando nós nos despertamos disso, então passamos a ter tribulações, passamos a ter pressões e aflições. Mas Jesus disse em São João, capítulo 16, verso 33, ele diz assim: no mundo tereis aflições. Sim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, a tribulação, ela vai gerar paciência. O que é paciência? A paciência é a capacidade de suportar as tribulações com fé, esperança e amor. A paciência é a capacidade de suportar as tribulações com fé, esperança e amor. Oh, irmãos, é a virtude que não desiste. A paciência, ela não desiste, mas ela persevera até o fim. Por isso que ela é um fruto do Espírito de Gálatas 5:22. Então a tribulação vai gerar em nós esta paciência, esta capacidade de suportar as tribulações com fé, com esperança, com amor, de não desistir, mas continuarmos até o fim.
A tribulação produz paciência porque nos leva a depender de Deus. Observe isso. Deixe isto entrar dentro da sua alma nesta manhã. A tribulação produz a paciência porque nos leva a depender de Deus e confiar em sua soberania, a buscar a sua graça e a esperar na intervenção divina. É como um diamante. Um diamante, para ele se tornar um diamante, ele tem que sofrer uma forte pressão, um forte calor. E aquilo vai apertando e vai aquecendo e dá a impressão que ele vai ser destruído. Aquela aflição, aquela pressão, parece que ele explodirá. Mas ao final deste processo de pressão e de calor, sabe o que gera? Gera um diamante. Gera uma pedra preciosa. Assim, meu irmão, a tribulação é um instrumento de Deus para transformar as nossas vidas em uma joia preciosa aqui na terra. Você aprende a ser uma joia de Deus quando você passa pelas tribulações com paciência. E o que é paciência? É a capacidade de suportar as provas com fé, esperança e amor. E no verso 4, na primeira parte do verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: a perseverança produz experiência. Então a perseverança produz experiência. Nós já vimos que perseverança é o mesmo que paciência. A experiência é o resultado da paciência. É o caráter provado e aprovado. É a maturidade espiritual que se manifesta em sabedoria, em discernimento, em frutificação. Deus quer nos levar a uma maturidade espiritual. O profeta de Deus para esta era, na mensagem A Era de Esmirna, ele fala sobre isso. Olha o que ele diz na Era de Esmirna. Agora, o Senhor Deus Todo-Poderoso disse: conheço. Ei-lo aí andando no meio do seu povo. Ei-lo, o supremo pastor do rebanho. Mas ele impede a perseguição? Ele coloca termo à tribulação? Ele impede as provações? Ele simplesmente diz: eu conheço tua tribulação. Não estou absolutamente esquecido de seu sofrimento. Que grande empecilho é isso para tantas pessoas. Como que Israel, eles querem saber se Deus realmente os ama. Como pode Deus ser justo e amar se ele fica perto e observa o seu povo sofrer? É isto que eles estavam perguntando em Malaquias 1, do 1 ao 3. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que me amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Vejam, eles não podiam calcular o amor de Deus. Eles pensavam que amor significava nenhum sofrimento. Eles pensavam que o amor queria dizer um nenê com cuidados paternais. Porém, Deus disse que seu amor era eletivo. A prova de seu amor é a eleição. E não importaria o que viesse a acontecer, seu amor era aprovado verdadeiramente pelo fato que eles foram escolhidos para a salvação. Ó, irmãos, ele pode nos entregar ao sofrimento, meu irmão, como ele fez com Paulo. Ele pode entregar ao sofrimento como ele fez com Jó. Sim, ele pode, porque ele é soberano. Mas lembre-se disso, mas é tudo com um propósito. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria o autor da frustração, não da paz, como Paulo fala aqui no capítulo 5, no verso 1. Mas nós sabemos que Deus tem nos aperfeiçoado. Ele tem nos levado a essa perseverança. A paciência produz experiência, porque nos faz aprender as lições de Deus.
a conhecer seu caráter, a obedecer sua vontade. E na segunda parte, a experiência e a esperança. A esperança é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Sim, Hebreus 11, 1. Essa esperança que está falando aqui na segunda parte do verso 4, é esta fé. É a certeza das coisas que se esperam. É a expectativa da glória de Deus, da salvação completa, da vida eterna. A experiência produz a esperança, porque nos faz ver o propósito de Deus, meus irmãos, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, a promessa de Deus. É como uma semente germinada pela terra. Ela tem que cair, apodrecer. Assim é a experiência, é o recurso de Deus para gerar uma nova vida, uma nova criatura em nós. Então vamos passar pelo processo de Deus e deixar Deus moldar em nós o seu caráter. Sim, vamos deixar. O caráter cristão é uma bênção para a nossa vida. Ele nos dá paz, alegria, força, consolo, vitória. O caráter cristão é formado pela tribulação, pela paciência, pela experiência e pela esperança. Esses são os degraus que nos levam à glória de Deus. Que o Senhor possa te abençoar, que você possa ter este pequeno entendimento que o caráter cristão na tribulação te leva à santidade de vida, te leva mais próximo de Deus, te faz crescer espiritualmente, porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus o abençoe e Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.